Libriano, por que você tá de cabeça baixa? Levanta essa cabeça. Autoconfiança é uma chave fundamental para você ver a realização das suas intenções, vivenciar, ser o protagonismo de você, receber uma boa colheita para você fazer a sua semeadura acontecer da melhor e mais elevada maneira. Olá, Libriano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento junto a essa nossa série Astródia e os Signos. É um momento onde eu compartilho com você, segundo os saberes matriarcais, orientações para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Lembrando que você pode bem aproveitar todo esse movimento junto a essa nossa série Astródia, observando e estudando o seu signo solar, ascendente e a lua. É nesse tripé que você encontra mais facilidade para poder ver esse seu momento por diversos prismas e assim se fortalecer. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você se permite resgatar na prática do seu dia a dia esse saber matriarcal para facilitar o teu processo de crescimento e realização das suas intenções, do seu propósito e alinhamento também com a sua própria natureza. Então, querido Libriano, para esse seu momento de vida, as matriarcas estão falando exatamente que é necessário você resgatar sua confiança, sua autoconfiança, esse saber da sua capacidade, das suas habilidades de manifestar, de trazer esse crescimento tanto financeiro quanto da realização dos seus sonhos, dos seus maiores sonhos, os seus sonhos, na verdade, mais valiosos para você. Então é preciso você, nessa chave da autoconfiança, erguer a cabeça e olhar para a sua semeadura com mais fé. Olhar para a sua semeadura ressignificando o seu olhar para a sua própria história e entendendo que a forma como você olha para si mesmo, qual é a história que você conta da sua história, diz muito de como você olha para si mesmo. É esse olhar que você precisa trabalhar internamente e entender que a forma como você aceita a sua própria história facilita esse processo de você realizar suas intenções. Quanto mais a gente estar em harmonia e em paz com o nosso passado, mais os caminhos ficam claros e mais fácil a gente consegue se realizar. Isso também pede para você um momento de desacelerar com relação à própria vida. É momento de você trazer não só um movimento para o externo, porque esse movimento para o externo de você sentir que você está sendo produtivo, na realidade é uma forma de fuga. E a desaceleração é um movimento de você se voltar para o seu mundo interno, é de você zelar também por sua própria natureza, cuidar de si e não ficar só querendo ser produtivo, mas ter um momento mais passivo com relação a se voltar para seu mundo, cuidar de si mesmo, porque existe guardado nas suas águas uma tristeza profunda. Existe uma decepção, existe em algum nível, inclusive, um momento de depressão ou até mesmo de lamentação, baixando a cabeça, reclamando, não estando satisfeito com a realidade de vida, com o momento de vida e ficar no loop, de ficar remoendo escolhas do passado, decisões do passado, histórias vividas, tristeza vivida e ficar na beira do rio lamentando, chorando e enfim, não conseguindo ter força de crescimento e fragilizando a sua confiança de que você consegue abrir os seus próprios caminhos. Então, querido Libriano, presta atenção nesse chamado que a Lua está fazendo para você despertar que é preciso um protagonismo na sua própria vida. É preciso se fortalecer de dentro para fora. Pare de fugir dessa necessidade de autocuidado, de cura emocional e veja que o desafio que você está vivenciando agora, na realidade, diz muito a respeito com relação a você querer verdadeiramente se transformar. De você ir em busca de ter uma sabedoria, alcançar,
se você precisar de um suporte, é você se entregar a um processo de transformação. Uma transformação com relação a quê? É uma transformação de você conseguir organizar as suas próprias emoções, equilibrar os seus princípios, os seus valores e, sobretudo, entender a ciclicidade da vida. Você ainda está vendo a vida de uma forma muito linear, de uma forma que é o passado, o presente e o futuro de uma forma linear, mas a vida, ela tem uma regência cíclica, ela é dinâmica, ela é lunar. O nosso crescimento, a nossa manifestação enquanto co-criadores de uma nova realidade, ela não acontece de uma forma linear, ela acontece de uma forma cíclica. E isso interfere em quê? Interfere em você entender que existe um momento de florescimento e existe um momento de renascimento. Existe um momento que eu estou para o externo, para o servir, para o outro, nutrir o outro, mas existe um momento de recolhimento, de passividade, de cuidar de mim mesmo, de cuidar do meu interior, de renascer aspectos da minha própria natureza, e que para isso eu preciso também olhar para minhas próprias águas. É você parar de nutrir um pensamento com relação a dores do passado e acreditar que isso de alguma forma resolve. A dor é parar de ter medo da dor também, porque na realidade a dor, a função, o propósito da dor é único, é fazer você sentir, mas não é para fazer da dor um bichinho de estimação que faça você vivenciar um processo de não terminar não confiando em si mesmo. Porque você nutriu aquela dor de uma forma profunda, tão profunda que você termina se desconectando da sua própria natureza. Faça da dor a sua própria força. Faça da dor esse momento de você renascer e buscar uma nova consciência perante o aprendizado que você alcança quando você olha para a sua própria história. E aí, o conselho que as matriarcas estão trazendo para você passar e se entregar a esse processo de transformação é um momento oportuno que guarda em si um crescimento, porque exige de você uma transformação. O que você precisa é escolher esse caminho. E o conselho que ela está trazendo é exatamente de você trazer esse movimento, você ir em busca desse suporte, ir em busca de cuidar do seu emocional, de você lutar, aprender, reaprender, arregaçar as mangas e lutar pela sua própria existência, lutar pela sua sobrevivência, lutar pela sua felicidade. Isso é o que está precisando ser trabalhado a partir do momento em que você se coloca como uma prioridade para você voltar-se para si mesmo, de você se reconectar com suas águas, de você se reconectar com a sua própria natureza, e nesse suporte que você vai em busca para poder lidar com esse processo dessa transformação, você organizar suas águas e fazer um movimento do impulso para o mais da vida, ir em busca de novas terras, ir em busca de novas montanhas para você trilhar um novo ciclo, se permitir um novo momento de vida. E para isso é fundamental você resgatar sua confiança organizando o seu emocional. O que é organizar o emocional? É você colocar as coisas no devido lugar. É você parar de ser vítima do que lhe aconteceu, do que você sentiu, aquela dor muito profunda, daquela tristeza muito profunda, e trazer o aprendizado. Qual é o propósito, qual é aquele processo não do porquê você passou por aquilo, mas o para que você passou por aquilo. Quando você se pergunta o para que você passou pela decepção, pela tristeza, você encontra uma luz, você encontra um fio para você conseguir caminhar e sair desse emaranhado emocional que você tá, e assim conseguir reerguer sua própria vida, reerguer o olhar para sua própria semeadura. Então, querido libriano, bem aproveita toda essa energia lunar para você conseguir abrir os seus caminhos, fazer a realização das suas intenções com um protagonismo. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, querido libriano, toda semana que eu libero 5 vídeos dentro da nossa série Aconselhamento Lunar Semanal,
para que a gente possa se reunir, estudar esse movimento dessa lua e, de acordo com cada esfera, a gente conseguir mais recursos, instrumentos e conselhos para poder se orientar e fazer melhores escolhas ao longo da nossa vida. O link de todas as nossas esferas dentro dessa série Aconselhamento está aqui no link da descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.